que você não saia daqui da mesma forma que você entrou, mas que de alguma forma o Espírito Santo, ele possa penetrar no mais profundo do seu ser e te chacoalhar e te mostrar que ele se importa com você. E se você está aqui nessa noite, é porque ele quer te ensinar algo. Ele quer falar ao seu coração. Você tem falado contra todas as circunstâncias? Você tem declarado aquilo que você quer receber de Deus? Você tem colocado a palavra do Senhor em movimento na sua vida? Amém? Ótimo, isso aí, a palavra, tudo aquilo que você fala, você recebe. Se você está passando por muitos problemas, se você sente que a sua vida está amarrada, se você sente que há um peso pairando sobre os seus ombros, pense no que você tem falado nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos. Como eu disse aqui, eu colhi aquilo que eu plantei com a minha boca. Tudo aquilo que você semeia, você colhe. É uma lei espiritual que a gente vê no mundo natural, no mundo físico. A semente que você lança, você recebe. Não adianta você querer colher milho e plantar soja. É impossível. Não adianta você querer colher bênção e plantar com a sua boca apenas reclamação, murmuração e desagradar o coração de Deus. Nós vimos na terça-feira que nós, além de lançarmos a palavra, nós precisamos perseverar naquilo que estamos lançando. O nosso especialista que nos ajudou no culto de terça-feira disse que a semente que vai dar uma colheita mais rápido é a soja. E você tem que plantar e esperar no mínimo 120 dias para que você veja algo. E aí a gente começa a falar, e você me diz: Rafaela, depois que você pregou no culto de domingo, naquela mesma semana, eu comecei a declarar, eu comecei a falar que as coisas iam acontecer, só que não aconteceu na primeira semana, não aconteceu na segunda, e aí eu desisti, e aí eu retrocedi. E nós falamos no culto de terça-feira que além de falar, nós temos que perseverar. Nós temos que cuidar daquilo que plantamos. Você, quando planta qualquer coisa, você aduba, você água, você cuida até que aquilo se torne uma planta, que aquilo dê frutos e que talvez venha uma colheita daquilo ali. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Nós temos que perceber que tudo que acontece no mundo físico aqui, tudo aquilo que é visível, antes tem algo espiritual regendo. Há uma lei espiritual. Você persevera na sua plantação e você colhe do Senhor aquilo que você almeja. Se você quer ser curado, você não fala de doença. Você não chega para Deus e fala: Deus, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, ai, eu não aguento mais, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Isso não é oração, isso é reclamação. E a Bíblia diz que ai daqueles que murmuraram, eles pereceram. Você não fala do problema para Deus, porque Ele sabe que você está passando por esse problema. Você fala para o mundo espiritual, para o inferno ouvir o que Deus declarou em sua palavra. Todos se lembram disso, né? Eu só estou resumindo aqui para continuar hoje. Você então diz o que você quer e recebe aquilo que você está falando com o Senhor. Você não reclama. A situação financeira está complicada, você para de falar de dívida na sua casa. Você para de reclamar que o dinheiro não dá para nada, que as coisas não mudam, que a economia está difícil. Que está difícil, todo mundo está vendo, todo mundo sabe. Mas nós não agimos no natural. Nós escolhemos viver o extraordinário. Por isso você tem que passar pela porta do sobrenatural. E é falando o que você deseja receber. O Senhor Deus Todo-Poderoso, lá no Gênesis 1, quando Ele vê o mundo em trevas, quando Ele vê que o caos está formado, Ele não diz: caos, deixe de existir, escuridão, saia daqui. Ele não fala assim. O nosso Deus disse, em meio a trevas, que haja luz. Você está doente?
você vai falar o quê? Que haja saúde, que haja cura. Eu sou saudável, eu sou perfeito. Sua família tá aquela bagunça, aquela brigaiada, casamento tá por um fio. Você está falando em divórcio, ou os seus filhos estão perdidos nas drogas. O que você vai falar? Ah, esse marido que Deus me deu. Ah, homem, ah, desgraça. Ah, não sei o quê. Ah, que não presta para nada. Ah, é isso que você quer que continue acontecendo? Nós temos daquilo que falamos. Quanto mais você fala, mais você atrai. Se você quer um marido abençoado, se você quer uma esposa abençoada, comece a declarar na sua casa que o seu casamento é abençoado, que a sua família é bem-sucedida. Os seus filhos estão te dando trabalho, o que você faz? Ah, fulano, você não presta para nada, você é um inútil, você não quer saber de estudar, você é um burro, e aí começa. Não é isso que Deus nos diz em sua palavra. Você tem o poder de mudar a situação quando você colocar a palavra de Deus em ação. O Tiago diz, no capítulo 1, versículo 22, que nós temos que ser praticantes, colocar em exercício, praticar a palavra e não apenas ouvir. Deixa eu falar uma coisa para você. O fato de você vir à igreja aqui todo domingo como um ritual, o fato de você cumprir na sua agenda todos os domingos às 6:30 da tarde, estar aqui na igreja, isso não vai mudar a sua vida se você não colocar o que sai desse altar em prática. E eu acredito que Deus está querendo falar com pessoas aqui, porque a pregação do domingo passado foi sobre posicionamento. Nós estamos num tempo, queridos, que se nós não nos posicionarmos, se nós não entrarmos na brecha, nós seremos corrompidos, nós seremos levados em cativeiro. Na verdade, isso já está acontecendo. Pessoas dentro das igrejas, e eu digo porque eu passei por isso, com ansiedade exacerbada, com depressão, com problema no físico, com problemas realmente na saúde física, por conta de problemas emocionais, problemas psicológicos. Você se enche de dor, você se enche de preocupação, se enche de ansiedade, e aí vem a enxaqueca, e aí vem um problema nos rins, e aí vem um problema aqui, e aí vem um problema lá, e aí as coisas vão piorando, porque nós estamos deixando de nos posicionar na palavra de Deus. E o Senhor quer encontrar uma igreja gloriosa. O Senhor quer um povo valente, que não retrocede. E como tema dessa mensagem, eu quero dizer para você: não abra mão da sua recompensa, pois ela virá. Ela está chegando. Vamos ler a Bíblia em Hebreus 10, a partir do versículo 35. Do 35 ao 39. E diz assim a palavra do Senhor: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são
salvos. Aí você me diz, o que é isso? Eu vou me apresentar diante de Deus esperando receber uma recompensa? Como assim? Eu estou buscando a Deus por aquilo que Ele pode me dar? Hipocrisia é falar o contrário. Nós nos apresentamos diante de Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Aliás, Ele já nos deu todas as coisas. Jesus morreu na cruz para que você e eu tivéssemos uma vida abundante. Vida abundante. Repita comigo. Vida abundante. Eu nasci para ter vida abundante. Eu estava lendo um livro em que ele fala sobre a questão do sacrifício de Jesus, do ponto de vista da medicina, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista biológico, físico, todos os sentidos. Vocês têm noção? Jesus de fato carregou uma cruz que não era para ser dele. O peso daquele madeiro era para Barrabás. A coroa que colocaram nele, cada espinho daquele tinha o diâmetro mais ou menos de um dedo seu, cravado na testa de Jesus. Forçaram a passagem, espremeram, comprimiram o cérebro de Jesus. Sem contar que no momento que ele estava ali passando por aquele sacrifício, ele carregou com ele toda a dor de cabeça, todo o câncer, toda a AIDS. Ele carregou com ele todo o problema, todo o mal, toda a cadeia estava dentro dele, estava com ele. Ele tomou sobre ele toda a nossa dor. Sabe para quê? Para que você não tivesse enfermidade, para que você não fosse pobre, para que você fosse próspero, para que você tivesse a vida que ele disse que você teria. Ele falou: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. É vida plena, é vida completa. O Senhor diz na sua palavra que Ele criou o homem para viver até 120 anos. Ele esteve com o povo de Israel no deserto, no lugar onde a roupa não envelhecia, os sapatos eles não terminavam. Ele é um Deus que cuida dos detalhes. Ele se colocou nesse lugar de humilhação, de vergonha, de dor, de peso, para que nós fôssemos livres de toda prisão, de toda escassez, de toda enfermidade, de todo problema. Ele diz em sua palavra que Ele se agrada daqueles que o buscam diligentemente. E para aqueles que fazem isso, Ele recompensa. Nós acabamos de ler aqui, ele diz: não abra mão da sua confiança, porque ela será ricamente recompensada. Quando nós começamos a prestar atenção nos detalhes da palavra, nós começamos a enxergar para o que nós nascemos. O sacrifício de Jesus foi para nos garantir vida eterna? Sim ou não? Sim ou não? Você crê que você tem vida eterna? Você crê que quando Jesus voltar você vai para o céu? E você crê que o Senhor quer te recompensar se você o buscar diligentemente? Se nós não abrirmos mão dessa confiança, primeiro você tem que ter noção de quem você é. Jesus morreu por você, pela sua casa, pelo seu chefe. Jesus morreu pela humanidade, para que todos fossem salvos, para que todos fossem libertos do jugo do diabo. Nesse mesmo versículo ele diz: o ladrão veio para roubar, para te dar vida de miséria, para te saquear, para acabar com seus projetos. O ladrão veio para roubar a sua alegria. Ele veio para tirar a sua paz. O ladrão veio para pisar na sua cabeça e te humilhar.
O ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão quer tirar de você a identidade de filho e de filha de Deus. Quantos aqui vão ainda na casa dos pais? Quem aqui pode abrir a geladeira da casa dos pais sem pedir? Quem aqui deita na cama dos pais sem pedir? Alguns aqui usam até a roupa. Chega em casa, usa o sabonete, usa a toalha, deixa lá largado. Alguns estão se entregando aqui com alguns sorrisos. Você faz isso só na casa do seu pai, da sua mãe, porque você tem total liberdade. O nosso Pai, Ele quer que nós tenhamos liberdade no reino dEle. Ele quer que nós tomemos posse de tudo aquilo que Ele conquistou. Você não precisa esperar um parente rico seu morrer para você receber uma herança. Você já tem essa herança. Você é co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos. Quando nós entendemos isso, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu nasci para tomar posse, para governar esse governo que Satanás tomou lá no Éden, tomou de Adão. Jesus nos deu de volta. Ele diz: você tem toda a autoridade, eu transfiro para você. Receba isso e você nunca mais será o mesmo. Nós não estamos aqui de passagem, não. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para trazer o reino dele para nós. Ele diz que seja feito na terra como é no céu. Que venha, que venha, que venha o teu reino. Onde que você imagina que o reino de Deus, lá no céu, vai ter escassez, vai ter problema em casamento, vai ter problema, briga, vai ter doença, vai ter choro, vai ter dor, vai ter angústia? Traga o céu para sua casa hoje. Não espere para depois, não espere para morrer, para entrar no paraíso. Chame a presença de Deus para sua casa, chame a presença de Deus para sua família, para o seu trabalho, e você vai ver os céus se abrirem, e tudo aquilo que você pedir, você vai receber. Se você permanecer em Jesus, e as palavras dele permanecerem em você, você pode pedir qualquer coisa e vai ser concedido. O Senhor mostra aqui nesses versículos que nós lemos que a perseverança na vontade dele garante a recompensa. O Senhor nos leva a esse prêmio. Só que você só chega lá, você só pisa nesse pódio, você só toca nessa coroa aí, nessa medalha, se você não retroceder na sua fé. O pastor disse aqui no culto passado que se o diabo conseguir tirar a sua fé de você, você não tem mais nada. Se ele tira a sua fé, você não tem nada. É por isso que ele quer fazer isso com você. Você começa a declarar a palavra, você começa a orar aquilo que você quer que exista na sua vida. Você começa a chamar a existência, e aí o diabo vem na primeira semana, vem na segunda, vem no próximo mês e diz assim: não funcionou. Não funciona, para com isso, você está perdendo seu tempo. O que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo na célula? Sai disso, é melhor chutar logo o balde, esquece essas coisas. Mas o Senhor diz que Ele não tem prazer nos que retrocedem. Continue lançando a sua semente para que venha uma colheita. Deixa eu te falar, nós estamos em junho. Nós estamos em junho. Nós estamos na metade do ano.
O que você quer colher em dezembro? Qual foi o seu projeto de vida? O que você quer colher no ano que vem? O que você quer colher no próximo ano? Eu anotei no meu calendário. Quando eu comecei a mudar as minhas palavras, a parar de falar do problema, a parar de falar da dificuldade e a começar a decretar aquilo que está na palavra do Senhor. Eu comecei a dizer em uma determinada data, em alguns meses depois, eu comecei a colher os frutos. Por isso que eu te desafiei a fazer isso. Faça, anote, coloca lá na sua geladeira. O dia que você começou a mudar os seus decretos no mundo espiritual. E você vai marcar em quanto tempo você vai receber a recompensa. Porque uma coisa é certa: todo aquele que planta, colhe. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Aquele que busca o Senhor em primeiro lugar, tem todas as outras coisas acrescentadas. Aqueles que têm o Senhor como prioridade, que andam pela palavra dEle, recebem dEle uma farta colheita. A fé é a chave para isso. A fé vem pelo ouvir. Sim ou não? Ouvir. 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 É por isso que todo domingo você escuta sobre isso aqui. Para que você tenha fé no seu coração. E todos nós temos uma medida de fé. Essa fé cresce quando você faz ela crescer. E você faz a sua fé crescer quando diante do mar você diz: ele vai abrir. E se ele não abrir, eu vou passar por cima dele. Você faz a sua fé funcionar quando você não tem mais clientes, quando o mercado está parado e você abre as portas do seu negócio e você diz: podem entrar, porque eu chamo à existência os meus clientes, as pessoas que eu vou atender, eu chamo à existência a minha cura. Você coloca a sua fé em movimento quando você diz para existirem coisas que ainda não são visíveis. A fé é a certeza de que você vai ter aquilo que você está buscando. Antes de ter, você precisa crer. Antes de receber, você precisa acreditar que você está se aproximando de um Deus que é galardoador, recompensador. E aí você diz: Rafaela, você vai falar só sobre isso agora? Só sobre recompensa? Sobre ser próspero? Sobre ser bem-sucedido? Sobre ser curado? E me diz sobre o que Jesus falou enquanto ele andava nessa terra. A palavra diz que ele andou por aí curando a todos e... Complete o versículo. Queridos, nós precisamos ter a palavra na ponta da nossa língua, para quando o inimigo vier tentar nos envergonhar, nós expulsarmos ele com a palavra. Jesus derrotou Satanás com a palavra. Leia e medite em cada versículo que está aqui. O Senhor tem profundas riquezas na sua palavra. Jesus andou nessa terra curando a todos e fazendo bem. E se ele fez isso, eu tenho que com a minha vida demonstrar isso. Ele diz: olha, e os sinais acompanharão os que crerem. Os sinais têm que virem, as bênçãos têm que correr atrás de nós, porque ele disse em sua palavra: vocês não correrão atrás de bênçãos, elas irão alcançá-los. Não abra mão da sua fé. Mas o que é fé? Vamos ver o que a Bíblia diz. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é daquilo que esperamos e das coisas que não vemos. Aí você pergunta para você mesmo: você tem fé? Você tem fé? Você é uma pessoa de fé?
Você acredita 100% que aquilo que você quer vai chegar para você? Sem duvidar? Sem nem um pouquinho de dúvida? Amém, diminuiu. Essa é a NVI. A Bíblia Almeida, século 21, diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. A versão fácil de ler diz assim: ora, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. A nova versão transformadora diz assim: a fé mostra a realidade. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. E a tradução brasileira diz assim: a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Eu li 4 versões apenas. Pode deixar essa aí, pode deixar que eu vou voltar a falar sobre isso. A fé é a garantia, a fé é a certeza, a fé mostra a realidade, a fé é a substância. Substância na química é algo que existe, aquilo vai dar forma a alguma coisa, daquilo ali vão sair outras coisas. A fé é a substância, a fé é a certeza. E o que eu quero mostrar para você é o que diz essa versão: a fé é a garantia. Você, quando coloca a fé em movimento, você tem uma garantia. No âmbito jurídico, no direito, a garantia é um instrumento dado para quando você quer ter certeza de que uma obrigação vai ser cumprida. Por exemplo, você quer um empréstimo bancário, mas você não tem como, você não é servidor, você não pode fazer um CDC da vida. O que você faz? Você pega um crédito lá no banco e coloca a sua casa em garantia de que você vai pagar a dívida. Ou você precisa de um crédito, você vai lá e coloca o seu carro em garantia. Muitas vezes você sai com o carro, da concessionária, com ele em garantia do banco, a alienação fiduciária. O carro não é seu, é do banco. E a garantia que eles têm de que eles vão receber é o próprio carro. Então vamos ver assim, do ponto de vista do consumidor. Quando você compra um celular, eles te dão um celular com uma garantia de quê? De que ele não vai quebrar, de que não vai dar defeito. Você está pegando o negócio com a garantia de que ele é bom. De que se der problema, você pode devolver e pegar um outro. A fé é a garantia de que você está entrando no mundo irreal, que ainda não existe, na verdade, naquilo que é espiritual, e trazendo para o mundo físico a realidade. Você tira de onde não existe e traz como se já existisse. A fé é o seu título de garantia de que vai acontecer, porque ele diz isso em sua palavra. A fé é a garantia do que se espera. Você deposita a fé e você recebe o que você está pedindo. Você coloca a fé em movimento e você recebe o que você não vê. Você agarra as irrealidades e traz. Isso se torna algo real. Deu para entender? Você tem fé? Você quer exercitar a sua fé? Amanhã você vai fazer isso. Você vai ter a oportunidade de colocar a sua fé para trabalhar. E eu quero que você se lembre do que você ouviu hoje. Quando tudo estiver dando errado, quando o inimigo colocar diante de você distrações, para você não olhar para a recompensa, você vai declarar: eu vou perseverar na minha fé, porque o Senhor não tem prazer nos que retrocedem, mas aqueles que perseveram, eles recebem aquilo que eles buscam. Declare
Declare: eu sou abençoado, eu sou abençoada, eu sou curado, eu sou curado, eu sou saudável, eu sou próspero, eu vou dar certo. Meus pais disseram que eu não ia ser ninguém, mas Deus disse que eu sou filha, e se eu sou filha, eu sou herdeira de todas as bênçãos. A escolha é sua, você decide. Você tem dois caminhos diante de você, há duas portas: ou você passa pela porta do natural e continua vivendo essa vida medíocre que você está vivendo, ou você entra pela porta do sobrenatural e começa a viver o extraordinário de Deus nessa terra. Você escolhe, você decide. A fé vai te levar a entrar por essa porta do sobrenatural. Você tem uma garantia. Vamos ver um exemplo aqui do oposto da fé: credulidade, medo, pavor. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 8. Nós vamos ler os versículos do 18 e do 23 ao 28. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Volta lá só um pouquinho, frisa bem nisso daqui. Quando Jesus viu a multidão, eles estavam rodeados de muita gente. Em Lucas, isso daqui é direcionado para os discípulos. Se nós formos ler isso daqui no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 8 também, Jesus diz assim: ele deu ordem aos discípulos, mas aqui está para todo mundo. Qual foi a ordem? Que eles atravessassem para o outro lado do lago. Jesus disse: povo, vamos para o outro lado. Beleza, vamos para o outro lado. Versículo 23. Então, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Olha a sua oração aí. Ah, Senhor, eu estou com dor. Ah, Senhor, eu estou com dívida. Ah, Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eu falo a sua oração, mas já foi a minha também. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, só até aí. Entenderam? O versículo 18, Jesus deu uma ordem aos discípulos e à multidão, dizendo para eles fazerem o quê? Vamos para o outro lado do lago. No meio do lago, o que aconteceu? Apareceu uma tempestade. Final da história: Jesus e os discípulos chegaram do outro lado do lago. Jesus te deu uma promessa. Ele falou para você o que vai acontecer. Mas que promessa, Rafaela? De que você teria vida abundante nessa terra. De que você daria certo, sim. De que você prosperaria, de que sua casa seria bem-sucedida, de que a presença do Senhor estaria sobre você e que os seus filhos seriam poderosos nessa terra. O Senhor disse para você que Ele é o pão, se você estiver com fome. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Ele disse assim: está com sede? Eu sou a água. Ou melhor, eu sou a fonte de água. Todo aquele que beber de mim
nunca mais terá sede. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, se estiver em mim, viverá. Ele disse: você está cansado? Você está sobrecarregado? Vinde, vem para mim. Por quê? Eu te aliviarei. Eu sou o seu descanso. Eu tiro a sobrecarga. Porque nós estamos vivendo um tempo em que nós não estamos apenas carregados, cansados. Não, nós estamos sobrecarregados. E ele diz: vem que eu te dou alívio. Eu troco com você. Me dá esse peso que você está carregando e leva o meu que é mais leve. Ele disse: eu sou a água. Eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz: eu sou, te enviou. E aí Moisés diz: eu sou, mas que eu sou. E ele nos diz em sua palavra: ele é o eu sou, ele é o que você precisa. Eu sou a água, eu sou a fonte, eu sou o pão, eu sou o descanso, eu sou a libertação. Ele é o que você precisa dele. Aleluia. O grande eu sou, o todo-poderoso, disse para os discípulos. Sabe quem eram os discípulos? Eram aqueles camaradas que já tinham visto Jesus curar enfermos. Os discípulos eram aqueles que já tinham visto Jesus ressuscitar mortos até aqui. E Jesus disse: vamos para o outro lado do lago. Jesus disse para você que vai estar com você até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria com você. Ele enviaria o Espírito dele para que você não ficasse órfão. Sabe quando parece que você está sozinho? Que parece que todo mundo te deixou, que ninguém entende o que você passa, os seus problemas. O eu sou está presente. Ele está com você. Só que o que acontece? Nós falamos aqui dos discípulos, mas nós somos iguaizinhos a eles. Os discípulos ouviram Jesus falar que ia dar certo, que eles iam chegar do outro lado. Mas aí lá no meio da história, eles entraram no barco. Lá no versículo 24, estava tudo bem. Mas de repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. De repente, a sua vida vira de pernas para o alto. De repente, as coisas mudam de lugar. De repente, chega uma enfermidade. De repente, chega uma despesa que você não estava contando. De repente, chega uma situação que desestabiliza a sua família, a sua casa, as suas finanças. É de repente. A tempestade se levantou. E não era qualquer tempestade. Era uma forte tempestade. E é diante dessa situação que nós mostramos a Ele se nós temos fé ou não. É nesse momento que a gente mostra se vai avançar ou se vai retroceder. É nessa hora que nós mostramos se guardamos a fé para receber a recompensa ou se nós somos daqueles que perecem e são destruídos. Esse momento é crucial. Aqui está o divisor. Continuando, os discípulos foram ali acordar Jesus e eles começaram: Senhor, salva-nos. Olha o que saiu da boca dos discípulos: vamos? Jesus disse: nós vamos para o outro lado do lago. Jesus disse que eles iam morrer? Jesus disse por acaso que o barco ia afundar? Jesus disse que eles iam, passar por qualquer outro tipo de calamidade?
Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Jesus está dizendo para você hoje, fica firme, porque eu sou contigo e nós vamos chegar do outro lado. Você vai sair desse deserto e você vai chegar na terra prometida. Fica firme, não retroceda. Se a tempestade se levantar, ei, se o barco encher de água, lembre-se de algo. Jesus está no barco. Ele não vai afundar. Você não vai sucumbir, porque o Todo-Poderoso está com você. Ah, Jesus é bom. A fé desses homens. Nós vamos morrer. Aí você olha para a sua situação, você fala, ó céus, ó vida, ó azar. Meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar as coisas dentro de casa. As coisas estão acabando. Oh, meu Deus, meu marido vai embora, ele encontrou outra. Meu Deus, o meu filho não quer me obedecer. E aí começa a lamúria. Igualzinho os discípulos. Senhor, salva-nos. Nós vamos morrer. Sabe qual que tem que ser a palavra que sai da nossa boca? O que está no nosso coração. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, diante de uma situação assim, você diz, eu não morrerei, antes viverei e anunciarei as bênçãos do Senhor. Eu não vou ficar nessa situação. E começa a chamar. Meu casamento é abençoado. Minha família é próspera. Essa situação vai ter que sair. Gente, está uma guerra na sua casa. Está complicado demais. Começa a lançar decretos de bênçãos. Começa a quebrar com a sua boca toda maldição, toda cadeia. Começa a dizer, eu repreendo, eu quebro todas as amarras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele disse, o meu Deus disse que eu vou chegar do outro lado. Então venha o que vier, eu vou segurar nas mãos dele e vou continuar, porque ele me recompensará. Declare, quebre a maldição que você recebeu dos seus pais, quebre as maldições que você recebeu da sua família. Certa vez eu estava orando para que o Senhor me revelasse onde na minha família havia problema, onde na minha família havia qualquer tipo de trabalho feito, para que a situação, porque na minha casa nenhum casamento prosperou, todos acabaram, todos. E quando isso chegou na minha casa, eu disse, Satanás, comigo não. Chega, parou aí. E eu pedindo para o Senhor me mostrar essa maldição hereditária, ele foi lá nos meus bisavós, para saber onde que tinha um abuso sexual dentro da minha casa. Para que a minha casa não funcionasse, para que a minha família toda tivesse destruição. E às vezes com você, as coisas não estão dando certo no seu casamento, no seu trabalho ou na sua vida. Não é talvez por culpa sua, mas é porque tem uma carga anterior sobre a sua cabeça. E você tem autoridade em Deus para quebrar. O pastor disse aqui no culto passado, se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, meu irmão, ele tem que partir em retirada. E eu comecei a dizer, o meu casamento é abençoado, o meu esposo é abençoado, nós vamos dar certo. Eu ouvi dos meus parentes, das pessoas próximas a mim, dizendo, por que você vai casar tão cedo, menina? Você vai acabar com a sua vida, você tem que curtir, você tem que aproveitar. E aí você olha para a vida de uma pessoa dessas para saber se ela curte a vida. No Senhor nós temos completude. No Senhor nós temos tudo em perfeição. Não abra mão da sua recompensa. Não retroceda. Continue avançando. Continue perseverando. Porque o Senhor, Ele não envergonhará o nome dEle na sua vida.
quebre os decretos e coloque novos decretos. No direito é assim que funciona. Uma lei, ela deixa de existir quando uma lei nova vem e muda aquele assunto. Você sabe disso, sim ou não? Antes você pagava um tanto de tributo. Aí vem uma lei nova e coloca uma porcentagem maior. Você começa a pagar mais tributos. Uma lei nova revogou, mudou o que existia antes. A sua vida sem Jesus é falência. A sua vida sem Jesus é engano, é tristeza, é escassez e doença e tudo que de ruim. Mas em Jesus, você tem vida abundante. Eu quero que isso entre na sua cabeça. Você nasceu para ter vida próspera, abundante e completa no Senhor. E se havia algo para a sua vida dar errado, se alguém andou dizendo por aí que você não ia dar em nada, porque as pessoas falam, vocês sabem disso, nós já falamos sobre isso. As pessoas falam mal, as pessoas reclamam dentro de casa. Você vai começar a abençoar, você vai começar a mudar todo o cenário e você vai para o outro lado. Jesus disse para eles: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. O Senhor hoje repreende esse vento que se levantou sobre você e sua casa. O Senhor diz hoje que essa tempestade, ela vai acabar. Ela está com os segundos contados. Você precisa se posicionar e colocar para fora aquilo que Ele colocou na sua palavra. Terminando aqui. Os discípulos colocaram as circunstâncias acima da palavra de Jesus. Eles colocaram aquilo que eles estavam vendo, a tempestade, as dificuldades, acima daquilo que Jesus tinha estabelecido. Nunca faça isso. Fique com o que Jesus falou. Não acredite apenas nos diagnósticos médicos. Não acredite apenas no que diz a sua conta bancária. Não acredite apenas no que diz a economia, no que a sociedade está ditando, naquilo que eles estão tentando impor goela abaixo na sociedade. Não fique com isso. Prefira colocar a ordem de Jesus acima de todas as circunstâncias. E assim, você vai chegar do outro lado. Romanos 4:17, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus. Aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se... Vamos repetir essa parte? Aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Esse é o Deus que nós servimos. E é isso que Ele coloca em nós. Versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, veja bem, sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Porque estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência,
isso lhe foi atribuído como justiça. Abraão creu contra a esperança. Abraão, quando Deus muda o nome de Abraão, Abraão quer dizer pai exaltado, se eu não estou enganada, e Abraão quer dizer pai de muitos, pai de nações. Deus muda, vira a chave, e ele fala: Abraão, para de falar que você é um paizinho, um coitadinho, para. Você passa a partir desse momento a ser pai de nações. Um velho de quase 100 anos, sem vigor, com uma esposa também velha, com um ventre já praticamente morto, digamos assim. E ele diz para essa pessoa: Abraão, você é pai de nações. A partir daquele momento, Abraão fez com que todos à sua volta começassem a mudar os decretos sobre a vida dele. Porque imagina só, Abraão era um homem rico, de muitas posses, de muitos empregados. Todo mundo que chegava para Abraão dizia: oh pai de nações, oh pai de nações, pai de multidões. Ele não tinha filhos, mas a palavra que era lançada o tempo todo era que Abraão, pai de muitos, pai de nações, pai de gerações, você vai ser grande nessa terra, você vai ser grande nessa terra. E Abraão creu sem esmurecer, mesmo que as circunstâncias dissessem que ele nunca seria pai, mesmo que tudo dissesse que não daria certo, ele ficou com a promessa, ele preferiu guardar a palavra, andar sobre a palavra, declarar a palavra, porque ele disse: aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E Abraão tomou posse disso. Ele foi lá no mundo espiritual e trouxe para o mundo real, para o mundo físico, aquilo que não existia, chamando as coisas que não são, como se já fossem. E você já recebe. E eu disse no último culto: você recebe e você já celebra, porque você tem certeza de que as coisas mudarão, de que as coisas darão certo, porque a fé é a garantia de que você vai receber aquilo que você está buscando. Você tem um título na mão. Se você tem uma casa, você tem a matrícula dela, lá está escrito o seu nome como proprietário. Se você tem um carro, você tem lá no documento dele o seu nome. Era para ser, né? Tem o seu nome. E se alguém rouba o seu carro, se alguém leva ele para longe, e se alguém encontrar, você tem como provar que o carro é seu, porque tem um documento que prova isso. Se o diabo disser para você que não tem jeito, que essa situação é impossível, você mostra para o diabo o seu título de garantia. Fala aqui, ó. Está escrito: eu sou mais do que vencedor. Cala sua boca e sai da minha casa. Sai da minha vida. Sai das minhas finanças. Sai do meu corpo. Sai dos meus filhos. Eu tenho o título. Eu sou herdeiro. E eu não vou retroceder. Eu não vou abrir mão. E o Senhor vai te colocar em lugares altos. Aleluia. Para que você seja conhecido? Não. Para que o nome dele seja exaltado. Porque só o Senhor é Deus. Que você possa segurar bem firme a promessa que o Senhor te entregou. Não deixe o diabo te roubar, não. Quando você sair dessa porta aqui para fora, ele vai sussurrar no seu ouvido, vai falar que tudo isso aqui é mentira, que isso não é para você e que isso não vai acontecer na sua vida. Mas se encha da fé que vem de Deus. E você vai reinar em vida. Você ouviu isso?
Você vai reinar em vida. Você vai reinar em vida. Vamos atrair o céu para as nossas vidas. Vamos atrair o céu para dentro da nossa casa. Quantos estão comigo? Então começa a declarar: eu vou viver as promessas do Senhor, eu não vou retroceder. Nós declaramos nesse momento que nós precisamos de você para nos dirigir, para nos guiar, para que nós possamos viver cada uma das promessas do nosso Deus. Oh Pai, que nessa hora o Senhor possa estar ativando na vida dos seus filhos o sobrenatural, o extraordinário, esse desejo por viver abundantemente aqui nessa terra. Oh Deus, nós somos filhos, nós somos herdeiros, e nós tomamos posse de cada uma das tuas promessas. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Coloque a mão e diga: eu recebo as ricas promessas, as ricas recompensas do meu Deus sobre a minha vida. E nessa hora eu quebro todo decreto de falência, de escassez, de doença, de miséria, de destruição, de divórcio, de contendas na minha vida, na minha família. Levante as mãos e diga assim: eu chamo a existência a cura, a vida, a prosperidade, a libertação, a abundância em todas as áreas, em nome de Jesus.